tarde, estamos no ar com mais um programa da série Defenda-se. Meu nome é Aparecido Donizete Piton e este programa é integralmente patrocinado pela ANDIF, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Segmento Financeiro. Nós temos abordado diversos temas aqui, temos conversado com diversos profissionais de diversas áreas, tudo com um único objetivo: fazer com que você que está aí sentado na poltrona nos assistindo tenha assim uma visão um pouco mais crítica, consiga perceber esse universo em que você está inserido e nós também estamos de uma forma um pouco mais dilatada, sem aquela visão limitada que propositalmente a cultura televisionesca, você já ouviu falar nisso? Mas eu posso até me dar o privilégio de inventar palavras, porque nós já tivemos um ministro que inventou, eu também posso inventar. E a nossa cultura permite isso daí, a cultura brasileira, né? Então hoje nós trouxemos aqui a doutora Evelyn, psicóloga, psicopedagoga, e ela vai conversar conosco sobre a construção da cabeça do cidadão brasileiro. Como começa, como está e como vai estar amanhã. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. Doutora, nós já conversamos várias vezes sobre diversos temas. Falta um elo de ligação entre a cultura atual e a cultura que vem de berço. Nós temos várias correntes, várias teses. Nós temos aquela corrente que diz que o cidadão ele é produto do meio. Nós temos outra corrente que diz que o cidadão ele já traz consigo aquela faculdade de alterar o meio em que ele vive. Você desposa qual tese? As duas, né? Porque no primeiro ponto você tem a questão da genética, né? Então nós temos aquilo que nós trazemos de nossos ancestrais, e isso em definidas gerações, tá? E depois o meio é que vai estimular ou não que você desenvolva habilidades ou até distúrbios ou até questões de personalidades que venham transformar a pessoa num cidadão. Então eu acredito... Doutora, vamos conversando devagarzinho, porque você está trazendo à tona algumas questões que não estão assim muito bem... Definidas? Não estão muito bem digeridas. Ancestralidade. Através da genética, os ancestrais passam também o comportamento? Sim. Existe já... Quer dizer, se eu tive um tataravô meio xarope, é por isso que eu sou desse jeito? Pode ser. Então, se eu for buscar da minha árvore genealógica... Mas existem algumas correntes espiritualistas que falam mais ou menos isso daí. Olha só que o tataravô é você mesmo que voltou. Sim. O que você... Você é reencarnacionista? Não? Você olha a coisa só do ponto de vista científico? Como você enxerga a coisa? Também eu sou das duas opiniões, né? Eu acho que não existe uma questão só científica. Segundo o que você falou, na questão espírita, realmente existe a questão da encarnação, da reencarnação, e muito do que se estuda, a pessoa também ela escolhe como ela quer voltar, né? Então, tanto pode ser uma questão lá atrás, que segundo os espíritas você não cumpriu o que você deveria ter cumprido, então você volta, retorna em várias vidas, na sua própria família ou não, para você terminar a sua tarefa. Num outro ponto, na questão científica, isso é negado, né? Não existe essa questão, né? Então, acredita-se que é uma evolução na qual você precisa de determinados componentes, como aqueles que você citou na primeira questão. Agora eu viajo muito menos, mas eu já viajei muito. E curiosamente, às vezes você estava lá em Rondônia, ou às vezes você estava lá no Belém do Pará, ou lá no Maranhão, estava aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. E as crianças, tanto aqui quanto de lá, eles estavam todos sendo educados pela Rede Globo. Quer dizer, hoje os meios de comunicação, qual é o papel dos meios de comunicação na estruturação da personalidade do futuro homem, do futuro brasileiro? Eu diria, na minha opinião pessoal, péssimo, né? Porque a gente chama, hoje existe, sempre existiu, o que a gente chama de inconsciente coletivo.
Então, uma situação que está ocorrendo no momento vai atingir toda a população. Não existe uma propaganda, um marketing que é feito, que não existe, infelizmente, por trás um psicólogo, alguém que entenda como funciona a mente humana e vai direcionar para aquilo que dá dinheiro, né? Então, o que acontece hoje em relação à Rede Globo, que é o que comanda todo o sistema televisivo do país, hoje qual que é o incentivo? A sexo, individualidade e pode mais quem tem mais. E isso está atrapalhando muito o que atrapalha isso? As crianças hoje, elas vão para a escola, elas querem ter, né? Os pais hoje, eles não estão muito preocupados em termos de educação. O que é formação, bom costume, moral, ética? É o que eu posso dar, o que eu posso oferecer. E isso, o que aconteceu? Está macerando tudo, porque não existe mais uma diferenciação entre criança, adolescente, adulto. Está pegando toda essa questão. Em relação à criança, o que acontece? Ela começa a ter informações da qual ela não tem condições para estar processando, né? E isso vai acontecendo, vamos supor, nas meninas. Então as meninas vão ficando mocinhas mais cedo, vão entrando em outras questões mais cedo, deixando de brincar, deixando de ser criança para ser um adulto em miniatura. Doutora, em fins da metade do século para cá, começou a se desenvolver uma velha técnica, velha não, uma nova técnica de educação. Começou a se educar as crianças, não só as crianças, como também os adultos, que é aquilo que acabou culminando com os atuais meios de comunicação que nós temos. É a educação através de imagens. Antes o cidadão, se ele queria, ele estudava, ele lia, e ele formava uma visão, quer dizer, o universo dele era povoado das imagens que ele acabava captando nas leituras. Sim. A partir da metade do século passado para cá, ou seja, de 55 anos para cá, começou a se educar através de imagens. Isso aí tem feito com que as pessoas fiquem cada vez mais preguiçosas, porque as imagens vão chegando e elas vão digerindo essas imagens sem grandes esforços. E a impressão pessoal da senhora que lida com a alma do ser humano, essa educação através de imagens tem tornado a população menos crítica, mais acomodada, mais adormecida? Sim. Sim, porque vem tudo pronto. Então não precisa mais raciocinar, parar e pensar. E com essa questão das imagens ligada com a super informação que a gente tem hoje através da internet, então o que acontece? Existe um enorme conteúdo que é jogado para você sem você ter estabilidade para isso, cultural e emocional para estar digerindo todas essas questões. Nós temos os programas de televisão, normalmente os produtores, né, eles se defendem assim: a culpa é dos pais. Porque nós temos programação para as 18 horas, para as 19, para as 20, 21, para as 22 e daí para frente. Você acha que essa classificação de programas televisivos de acordo com horário e faixa etária, você acha que funciona isso? Não. Não, porque se você for pegar até uma multicanal, né, uma TV a cabo, você vai ver que determinados programas, determinados horários ou não são especificamente para criança. Então, ou você vai anular, que não tem como, ou você vai falar para o seu filho, não veja. Então, como controlar isso? Tá, vamos supor que o pai consiga controlar. Aí ele sai na rua, aí ele vê os outdoors, né? Aquelas pessoas mais nuas, aquelas mensagens, sabe? Insinuantes. Então você veja, a coisa está tão desmoralizada que até no momento existe uma propaganda, não sei se você já viu, de uma cerveja, no qual se inserem senhores, né, terceira idade, no qual traz o quê? Uma questão de sexualidade, né? Então é o vovô que acerta a bolinha no peito da senhora, outra que vem, passa a mãozinha no bumbum. Então quer dizer, as coisas, o que acontece? Vão se perdendo o respeito, né? A credibilidade. Então a moral, a ética e os bons costumes estão se deixando a cargo do quê? Desse capitalismo que nós vivemos sobre
o capitalismo, uma falsa democracia, né? Onde nós podemos tudo, mas não podemos nada, e não conseguimos selar, porque pode mais quem tem mais força. Ontem, na fala do nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que nós temos criticado aqui com bastante veemência, porque lamentavelmente Lula, temos a impressão que ele vive um universo pessoal dele. Ele criou um universo pessoal e ele interage com esse universo, ele nunca tem culpa, os companheiros nunca têm culpa, o culpado é, sei lá, obras locais. Logo ele vai falar como Jânio Quadros. É o oculto que fez isso comigo, são forças ocultas que fizeram Sim. isso daí comigo. Então ele fala e repisa uma série de situações que o povo, com raríssimas exceções, criticam. Então nós temos alguns intelectuais que criticam, temos outros profissionais que criticam, mas o povo no geral está achando que o Lula realmente ele tem razão. Ele está sendo vítima das elites. Uhum. Os meios de comunicação, através dessa educação de imagens, não está ajudando tremendamente esses governos incompetentes que nós temos, fazendo com que o povo fique cada vez mais calado, cada vez mais quieto, não se mexe, não se fala. Nós temos um povo... Aliás, doutor Ari, já há cerca de uns 20 ou 30 anos atrás, que o nosso processo de educação está indo numa... Nem é progressivo, é no sentido inverso da progressão, em matéria de... Enfim, então fazendo com que o nosso povo seja cada vez mais alienado. Obviamente que isso aí tem sempre objetivos governamentais por trás disso. Se tem outros interesses por trás do governo, nós não sabemos. E se sabemos, já não podemos nem falar porque não tem como provar. Mas vamos parar no governo. Uhum. Você acha que essa educação que as nossas crianças estão tendo, essa educação que as nossas escolas públicas ou mesmo particulares estão proporcionando às nossas crianças, que tipo de povo que nós teremos daqui a uns 20 ou 30 anos? O mesmo tipo de povo. Por quê? Antigamente, nós tínhamos na grade curricular algumas matérias no quais as crianças eram levadas a pensar. Hoje nós não temos isso, é tudo muito pronto, muito jogado. Então você não pensa, você não raciocina. Porque o que acontece é que o marketing é tão forte, né? Então uma hora é construtivismo, outra hora é Piaget que é bom, enfim. Não existe o que seja bom, o que seja ruim, existe o que é funcional, né? Só que o que é funcional não é interessante, porque às vezes o que acontece? Não gera dinheiro, não gera lucro. Você acha que exatamente nessa fase que nós estamos vivendo, me parece que é uma fase de transição de valores, ela é propícia para a proliferação de drogas, para que as crianças se joguem nas drogas e daí para frente? Sim, porque a partir do momento que eu não trabalho com a questão familiar, né, com a questão de vamos ver o ser humano como um todo, a formação da pessoa em si e a mídia, como você fala, esse jogo de imagens, até na questão política, são eles que direcionam o que vai acontecer no país ou não. Agora, a maioria da população, infelizmente, não tem educação e ela não é preparada para pensar. Então, logo, tem até uma citação, se penso, logo existo, né? Mas as coisas não são bem por aí. Então, o que acontece? O nosso futuro está caminhando para o quê? Para uma desestruturação pessoal e familiar. Então, as crianças vão, infelizmente, entrar para a questão das drogas, suicídios e os casamentos e as famílias irão se dissolver, né? Então, o que acontece? Antigamente, no consultório, as crianças, você não tinha criança com 3 anos ou até com 8 meses, com depressão, com distúrbio de ansiedade. Aliás, hoje nós temos até cachorro com depressão, né? Exato, né? Porque o cachorro, ele absorve muito daquilo que tem no ambiente. Então, existe até algumas charges que mostram a fisionomia da pessoa é muito parecida com a fisionomia do cachorro que ela tem, porque ele vai se misturando com o meio com o qual ele vive. Então, isso traz o quê?
Essas crianças mais cedo para o consultório, mais cedo desestruturando, porque eles não encontram na família o alicerce que eles necessitam. Hoje, doutora, nós temos muitas questões envolvendo os segmentos que mandam no nosso país, principalmente o segmento financeiro. Então nós temos hoje um segmento financeiro altamente predador, temos um segmento financeiro que atua não só no Brasil, como atua no mundo sem regras, sem leis que limitem as suas atuações. Nós temos no Brasil um governo fraco, completamente subserviente ao poder financeiro, e o poder financeiro vem vitimando não só a pessoas jurídicas como pessoas físicas. As diversas empresas que integram o sistema financeiro. A gente sabe que você faz uma série de tratamento com pessoas que acabaram se desestruturando psicologicamente em função de problemas de ordem financeira. Conta pra gente alguma experiência que você teve nesse sentido. Sim, aí existe uma questão que é assim. Infelizmente, tudo é colocado para as pessoas como um produto da sociedade. A sociedade impõe regras e as pessoas se sentem obrigadas a segui-las. Então, vamos dizer assim, nós ainda, infelizmente, melhoramos, mas vivemos numa sociedade machista. Apesar de termos evoluído muito com a emancipação da mulher, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, o homem, ele é preparado para ser o provedor de uma casa. E a mulher, depois da emancipação, o que aconteceu? Ela ganhou direitos, mas ela se perdeu totalmente, porque agora ela é dona de casa, cuida dos filhos, trabalha, cuida da empregada e tem que estar cheirosa, gostosa para o marido à noite, né? Então, o que acontece? Já começa tudo errado. Então, hoje, vamos casar? Se não der certo, separa. Então, quer dizer, não tem aquela questão do vamos ficar, do vamos tentar. E aí, aonde começa a primeira desavença e desestruturação é no financeiro. Principalmente quando você vem de uma realidade mais humilde, onde você tenta estar num posicionamento melhor através do seu cônjuge e monta uma família onde você quer dar para o seu filho aquilo que você não teve. E a gente, infelizmente, está vindo, para mim, nós já estamos numa recessão violenta, né? Onde as pessoas hoje elas têm que trabalhar mais para ganhar mais, para tentar manter o que tem. Não para poder viajar, ter prazer, o que se chama hoje na mídia de qualidade de vida. Nós não temos isso. Então, o que acontece? O primeiro setor que sofre com isso são as crianças, né? Por quê? Porque os pais começam a se desentender, começam até na questão da sexualidade se desintegrar, e aí ao ponto de que eu olho para mim, você olha para você e esquecem que colocaram um serzinho ali que não teve culpa e não pediu para nascer no mundo. E vamos voltar para casa de mamãe, os que podem, para casa de papai, vamos tentar se reestruturar. E as coisas não são assim. Por quê? Porque hoje, esse sistema financeiro que você fala, que é capitalista e que é muito guiado pelas multinacionais, porque quem comanda o nosso país são as grandes multinacionais e alguns grandes empresários, né? Na minha ótica, até o presidente é uma mera figuração. Então ele tem que estar lá, mas ele faz o que esse comando manda. Senadores e deputados são bonecos, na minha opinião, né? Então o que acontece? A criança se desestrutura, vai aparecer isso na escola, né? Porque é na escola que ela pode ser ela mesma, não em casa, e aí ela volta para casa. Os pais são chamados. E o que acontece? Começa uma salada mista, porque os pais não querem ter culpa, não querem fazer parte do processo, e aí sobra para quem? Para os avós. Os avós é que respondem por isso daí. O que a gente tem visto, doutora, é que, não sei se é uma percepção muito pessoal essa daí, mas nós vivemos num país capitalista. O país capitalista se exacerba a figura do consumidor, até porque o consumidor é a coluna mestra Sim. do sistema. Então, hoje o cidadão que não pode consumir, ele está fora do sistema, e como os meios de comunicação foram substituindo progressivamente alguns antigos valores pelo consumo, então eles acabaram mudando. Então hoje
consumir é sinônimo de ser feliz. Sim. Se você não pode consumir, você não é feliz. Se você não pode consumir, você está à margem do sistema. Exatamente. Como isso está batendo nas pessoas? Porque elas estão entrando de cabeça nisso daí. Só que, obviamente, elas entram, mas tem uma consequência posterior, né? Sim, a questão da marginalização, né? Então, veja bem, existe uma propaganda da Nike hoje, né? E fala o seguinte: se você tiver um Nike, você será alguém, né? E aí o que acontece? Aquela pessoa que é mais humilde, às vezes não tem condições de pagar 150, 400, 500, R$1.000 num tênis, então ela vai roubar. Porque se ela não roubar e não tiver o tênis, ela não é um ser humano. Ela não vai ser uma pessoa feliz. Como tem outras também, como a Marlboro, né, que passa aquela cena, fazenda, né, tentando até incentivar uma vida saudável, né? Então, quem fuma Marlboro será uma pessoa feliz, mais completa. E nós sabemos que não é por aí. Mas você imagina que mesmo colocando no verso do maço de cigarro, aquelas propagandinhas mostrando que cigarro gera impotência, prejudicial, dá câncer, é prejudicial, o cidadão vai falar: mas eu gosto de fumar. E sabe que mesmo com todas essas propagandas, caiu muito pouco o consumo do cigarro no Brasil. Há uns anos atrás, nos filmes americanos, por exemplo, o cidadão fumava um cigarro, Marilyn Monroe e outros aí, fumava um cigarro como símbolo de charme. Sim, né? status. De inclusão social, de status. Hoje, nos filmes americanos, ainda se fuma, mas são neuróticos que fumam de uma forma deselegante, de uma forma neurotizada. Sim. Então a gente está tendo alguma modificação nesse panorama de fumantes, né? Você acha que se essa mesma modificação progressiva, mostrando a situação de uma forma um pouco diferenciada, se nós fizermos uma propaganda mais inteligente no campo das drogas, nós teremos mais sucesso em afastar as crianças das drogas? Sim, porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Você é mais é a favor tentador. Da liberação, ou não? Não, não sou a favor da liberação, mas eu sou a favor de uma propaganda assim. Droga é bom, droga dá prazer, droga dá êxtase, mas droga causa uma disfunção neurológica, droga vicia, droga acaba com você, droga desestrutura a sua família. Então você quer usar a droga? Então veja que o lado bom, uma sensação boa, vai te trazer de prejuízo. Então o que acontece? As propagandas são feitas de formas errôneas. Por que eles falam? Droga é ruim, droga não sei o que, droga não sei o que lá. Eu particularmente nunca experimentei, mas todo mundo sabe que se fosse ruim realmente, nós não teríamos essa quantidade de pessoas sendo usuárias. Só que eu tenho que informar que é bom. Só que uma sensação boa vai me trazer vários prejuízos. E aí eu acho que o cidadão vai parar para pensar: será que eu vou conseguir arcar com tudo isso? Será que realmente é tão bom um minuto de prazer por várias consequências que eu vou ter? O crack, por exemplo. Na primeira utilização do crack, você já tem comprometimento neurológico. Na primeira utilização. Então veja bem, se todas as pessoas fossem informadas disso, aí sim diminuiria. O que acontece é que o comando, de um modo geral, gira muito em torno do dinheiro, né? E tudo é muito mascarado. Nós temos hoje a impressão de que hoje as pessoas, até que porque se distanciaram por demais de alguns valores milenares, eles estão naquela fase de buscar sensações cada vez mais fortes e tal. Você acha que hoje a humanidade está estagiando nessa faixa evolutiva, onde se busca mais sensação, mais emoção do que coisas mais definitivas? Sim, porque o que acontece? Com essa multimídia, né, com a internet, com esse jogo de imagens, televisivos, enfim, está se criando um ser humano muito individual. E o homem, desde que o mundo é mundo, ele não é criado para ser só. E ele está sendo levado para esse caminho. Então, o que acontece? Você pode ter uma alta produção pessoal, intelectual, né? Mas emocional, zero. Os meios de comunicação, você acha que eles estão a serviço do poder, com aquela velha filosofia, desunindo que nós governamos? Sim, porque uma pessoa integrada, ela não vai
cair na tentação. Uma pessoa estruturada, ela pensa, ela reflete antes de tomar uma ação. Uma família ajuda um ao outro. A partir do momento que existe essa desintegração na sua totalidade, todos vão se perder, aí é mais fácil de eu controlar, porque daí a mídia ela é a cordinha, né? Então a marionete é o povo, a mídia é quem controla. E aí eles vão fazer o que eles querem. Doutora Evelyn, nós estamos chegando no fim do nosso programa, você tem 15 segundos para dar a sua mensagem. Eu acredito muito que o primeiro passo até seria o quê? Temos que educar o nosso povo, né? Com a educação e criando pessoas críticas, nós vamos conseguir revolucionar um país. Sem isso, não. Essa é a doutora Evelyn. Doutora, obrigado por ter vindo. Que é isso. Você vai voltar mais vezes. Tá bom. Você tem muita coisa para nos ensinar. Sexta-feira da próxima semana, voltamos com mais um programa Defenda-se. E parte deste programa também está indo ao ar pela rádio Imprensa, aos domingos, às 8 horas da manhã. Não perca, Rádio Imprensa, domingo às 8 da manhã, 102,5, programa Defenda-se. Um forte abraço, até a próxima sexta-feira. Pratique cidadania. Você também consegue.